Mas sabe o que está incrível também, loucos? As condições especiais dos nossos parceiros. Inclusive, se você precisar de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês encontram na Celete. Pensou em Huawei? Pensou Celete. Direto eles estão fazendo promoções, descontos, novas maneiras de facilidades de pagamento para você, provedor de internet, adquirir seus equipamentos Huawei. Então, se você precisar de qualquer equipamento Huawei hoje para dentro do seu provedor, conte com a Celete. Que tal você receber de forma simplificada no seu provedor de internet? Vocês podem contar com um banco que hoje conta com mais de 60% de provedores de internet. Eu estou falando da Fbank. Nós da Loucos usamos a Fbank, esse banco maravilhoso que todos vocês já conhecem, que ajuda os provedores de internet desde o início, que é do grupo Gerencianet, né? Não tem como você não fazer parte, né? Conta com toda a expertise, rapidez e segurança para você receber do seu assinante final através da Fbank, seja no boleto, Pix ou por assinatura, ou o Bolix, que é o boleto com o código do Pix, certo? Vocês já sabem que se precisar configurar qualquer equipamento no seu provedor, vocês podem contar com a Sage Networks, na verdade. Inclusive, eles são especialistas em proteção de ataque DDoS. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Imagina você, provedor de todo o Brasil, ter essa consultoria ajudando você a crescer e alavancar cada vez mais a sua estrutura e protegendo ainda mais os seus assinantes. Contem com uma experiência de anos ímpar e 100% profissional. Contem com a Sage Networks. Inclusive, no Arruma Meu Pop, a gente encontra provedores que têm outras consultorias e mesmo assim, quando a Sage entra para ajudar, encontra, cara, um monte de falhas. Em conjunto, a gente vem arrumando tudo isso. A Sage está aí para somar com a consultoria que você já tem, com o consultor interno que você já tem, com a sua equipe do NOC, tá bom? Entre em contato com eles. QR Code na tela e link na descrição do vídeo. Máquinas de fusão Sumitomo, instrumentos de medição Viave, vocês encontram na Arcitec. Hoje, a Arcitec, inclusive, é o parceiro para manutenção de máquinas Sumitomo, parceiro autorizado. Se você tem uma máquina hoje Sumitomo, precisando de manutenção, uma preventiva, vocês podem mandar para o pessoal da Arcitec. Instrumentos de medição como TDR, fibra ativa apagada, Power Meter ou fonte de luz e vários outros também, vocês encontram na Arcitec. A Expo ISP é uma feira gratuita para você, provedor de internet. É uma feira incrível que acontece 2 vezes por mês em vários estados do Brasil e temos 2 encontros também de relevância, que um acontece em Olinda, é um evento de 3 dias, e outro em São Paulo, um evento de 2 dias. E você conta com centenas de expositores trazendo o melhor do mercado de telecom para você. Sem contar nas palestras, né? São excelentes profissionais do nosso mercado de telecom trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então participe da Expo ISP. A feira é grátis. Freta um ônibus e leva toda a sua equipe. Todo mundo merece e deve participar dos eventos da Expo ISP. O link dos nossos parceiros estão todos aqui na descrição do vídeo, também apareceu no QR Code da tela e vamos assistir aí agora, né? Começando mais um podcast, mais uma live especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado a você que estava esperando esse cast aqui começar. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com o grande Thiago Ayub da Sage Networks. Tudo bem, Ayubão? Tudo bem, sempre um prazer falar sobre a internet, não é isso? É verdade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância para você, provedor de internet. Começando o ano já com o pé direito, iniciando 2025, e a gente vai falar, né, de erros que foram cometidos em 2024 e que podem custar caros em 2025 se você não se precaver, tomar os devidos cuidados e cometer os erros que grandes empresas, indústrias, provedores, governos cometeram em relação à sua segurança. Não é isso, Ayub? É isso aí.
Ailbe, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, o pessoal já te conhece, né, cara? A gente participa praticamente mensalmente aí, faz uma live, tem conteúdo junto. Você tem suas mídias sociais que você também diariamente alimenta com seus conteúdos lá, né? Mas fala um pouquinho para nós da Sage. Bom, a Sage é uma das empresas que honrosamente fazem parte da cadeia produtiva da internet, apoiando provedores e data centers a se conectar melhor à rede, a manter essa conectividade e com segurança, né? Uma nossa especialidade, além da nossa consultoria de redes, é a mitigação contra ataques de DDoS. Então, tudo que envolve barba, cabelo e bigode, como costumo brincar, a proteção contra os ataques de DDoS, a Sage cuida, apoia, comercializa produtos e serviços, dá alguns treinamentos. Mas, claro, se a gente cuida da internet quando ela está doente com ataque de DDoS, naturalmente, no cotidiano, a gente apoia principalmente provedores data centers a ter a sua conectividade, a operar o núcleo da sua rede. BGP, DNS, MPLS, essa sopa de letrinhas. A Sage tem um time de especialistas que ajuda você a cuidar do seu negócio, focar em vender e manter o seu negócio. E essas pequenezas aí da tecnologia, a gente ajuda as empresas a prosperarem na internet. Pô, que legal. Vocês sendo especialistas em proteção, né, contra os ataques DDoS, cara. Como é que vocês avaliam, então, a evolução dos ataques DDoS nesses últimos anos, até mesmo do ano passado para cá? Olha, 2024 foi um marco importante no segmento de DDoS no mundo e no Brasil. O Brasil já vinha há alguns anos ocupando um dos principais lugares no ranking dos países com mais ataques, com mais alvos e mais volume de ataque. Mas o brasileiro, o atacante brasileiro, acabou se profissionalizando num nível muito requintado. A gente percebe que empresas e soluções estrangeiras de proteção não têm conseguido fazer frente a essa onda de ataques que tem acontecido no Brasil. Existe uma nova modalidade que ficou muito popular em 2024, e como a gente está falando sobre o que é aprendido de 2024 para 2025, esse é um grande aprendizado, que são os ataques DDoS do tipo HTTPS Reflection, a reflexão de HTTPS, que a maioria das soluções comuns de mercado não conseguem dar conta desse tipo de ataque, deixando muitos provedores data centers vulneráveis. Então, quando se recorre a fornecedores internacionais onde esse tipo de ataque não é tão comum, a gente percebe que eles tiveram grande dificuldade em atender o público brasileiro. Então, a gente tem essa expectativa que no estrangeiro a gente encontra soluções melhores, mais profissionalizadas, mas justamente aqui no Brasil é que a gente tem um berço das novas tecnologias de proteção contra ataque de DDoS. A gente costuma dizer lá na Sage que mar tranquilo não faz bom marinheiro, e no segmento de anti-DDoS é nesse mar turbulento do Brasil onde a gente está formando as principais tecnologias para o mundo e para o mercado brasileiro. Eu tive a oportunidade de palestrar em 2024 nos Estados Unidos para falar um pouco da realidade do segmento anti-DDoS do Brasil. Eu fui no ITW, lá em Washington. Que legal. E o público ficou assim... É uma feira voltada muito para data center, não é o ITW? É uma feira de telecom especificamente. Tanto que tem algo que a gente não costuma ver tanto no Brasil, tem muito segmento de voz. Alguns países, a telefonia fixa e o SMS, tinham vários standzinhos de SMS, era até curioso ver isso. Então, o ITW é a Internet Telecommunications Week, essa sigla do evento ITW. Então, estava lá para poder falar para operadoras do mundo com a experiência aqui no Brasil. E eu fui recebido com choque. Enquanto lá, quando eles iam visitar o estande da Sage, eram muito pessoas ligadas à cadeia produtiva da defesa cibernética dos Estados Unidos, muitos militares ou muitos fornecedores dos militares. Então, na cabeça do americano, o DDoS é quando um país entra em guerra com outro. Que vamos trocar uma ideia sobre guerra cibernética também nesse papo de hoje. Mas a gente percebeu que a Sage era muito procurada lá nos Estados Unidos para esse segmento. O cara é um dos fornecedores da Boeing ou um dos fornecedores do Exército. Ele queria proteger a rede dele contra ataques DDoS e é esse tipo de desafio que ele enfrenta. Quando eu subi no palco para falar da experiência brasileira, o que o Brasil tem de guerra cibernética? Se o Brasil desfruta de uma paz, a gente tem uma relação diplomática muito boa com outros países. Quando eles entenderam que era o mercado brasileiro, empresa atacando empresa, eu fui recebido assim, a reação da plateia foi muito chocante. Para você ter uma ideia, até a moça do evento que lia credencial, quando você entra na sala de eventos, né, tem uma pessoa que lê credencial, ela me puxou fora do palco e falou assim, escuta, tem empreendedor que ataca empreendedor no Brasil? Eu falei, Ou seja, até quem não é do nosso ramo, que estava lá no evento, o organizador do evento, ficou chocado com a informação que ouviu na minha palestra. Então, o Brasil tem sido esse celeiro não só de muitos ataques, e como ação e reação, as empresas brasileiras do ramo de defesa, que é o que a Sage faz, protegendo provedores e sistemas autônomos, a gente está num patamar muito mais elevado que fornecedores internacionais de grife, os tradicionais de mercado, a gente está bem além deles. Que loucura, cara. Então, já quero trazer aqui uma primeira matéria relacionada sobre isso. Essa aqui é para chocar os americanos.
Segura aí na cadeira, se você for um gringo, calma. Provedores denunciam ataques que podem interromper serviço de internet em Alagoas. Mais de 500 mil de pessoas podem ser atingidas. Então, nossos amigos provedores de internet aqui do Brasil, lá de Alagoas, estão sofrendo uma onda de ataques DDoS, né? Essa matéria aqui, se eu não me engano, acho que é de dezembro do ano passado. De dezembro, é. De dezembro já do ano passado. Então, foi muito recente. Foi agora, a gente está gravando isso aqui em janeiro, né? Começou em dezembro e continua. Continua, né? Então, o pessoal lá estão sofrendo com ataques DDoS. Proveniente, provavelmente... a gente já teve esse assunto, a gente tem uma live inteira sobre DDoS, o que é DDoS, enfim. Não dá para saber de onde vem o ataque, mas por se tratar de provedores e as experiências que você tem, pode acontecer e de ser os próprios concorrentes, às vezes, se atacando, se... Muitas vezes, sim. A gente percebe que a geografia importa muito no DDoS, né? Se fosse outros tipos de ameaça, como o ransomware, por exemplo, né? A gente vê empresas espalhadas pelo país que recebem os mesmos tipos de malware, que têm os seus dados criptografados, que são extorquidas por conta desse tipo de malware. Então, a gente percebe que em outras ameaças, basta estar conectado na internet. Mas no caso do DDoS, a gente percebe que a geografia importa. Lá na sede, no nosso telefone, a gente percebe que a gente recebe ondas de telefonemas com o mesmo DDD. A gente percebe que o mesmo DDD fica se repetindo. 21, 21, 21, 31, 31, 31, 85, 85, 85. Por quê? Começa uma epidemia numa região geográfica do Brasil, essa onda de ataques DDoS, e as empresas que ficam fora do ar começam a procurar ajuda somente, que esse é o grande erro, procurar ajuda somente quando ficam fora do ar. Então, se eu for desenhar um mapa do Brasil sobre as ondas de ataque, é muito regionalizado. A gente percebe que as regiões geográficas estão... Quem se interessa por uma cobertura geográfica? Alguém que é um player do mercado. Alguém que entrou nesse mercado, alguém que já estava lá nesse mercado, ou até alguém que está planejando entrar lá, mas quer fazer as empresas sangrarem, fazer com que elas não segurem seus investimentos, não façam migração para XGS-PON, por exemplo, não expandam a cobertura para outras cidades. Porque o que acontece com o provedor quando ele começa a sofrer DDoS? Primeiro que todos os clientes ficam fora do ar, né? A quantidade de reclamações e a reputação da marca é muito manchada. Então, uma das primeiras coisas que o provedor faz é tirar o pé do acelerador. Ele para o investimento. Não contrata profissional, não compra equipamento, não expande porque ele fica com medo do seu caixa ser sangrado por esse ataque de DDoS. Então, até quando em áreas que não surgiu nenhum competidor novo, a gente percebe que, curiosamente, começa um monte de DDoS e lá depois é que aparece um novo competidor nessa área. Então, é muito nítido. Então, quanto quem já sofreu picote da fibra na rua, ou seja, aqui, quem que sobe no poste para poder danificar a fibra? É um competidor, né? Esse mesmo competidor também ele pode descobrir que online ele aperta o botão na casa dele e deixa o competidor fora do ar. Então, é muito nítido como esse mercado se organiza aqui no Brasil, que é uma característica muito brasileira. No exterior, a gente é recebido com espanto quando a gente comunica isso. No exterior é muito mais ligado à proteção do país, das Forças Armadas, de disputas geopolíticas internacionais. E lá no Alagoas, como todos os estados brasileiros sofrem uma epidemia de DDoS, chegou no Alagoas, e a diferença do Alagoas, essa epidemia de 2024, que utiliza a técnica nova, que já falamos aqui, uma técnica diferente de ataques de DDoS, que você vê pacotes TCP, né, na porta 443, do tipo SYNAC. São essas características. Se você está olhando o seu roteador, quer saber se esse ataque é o que está afetando a sua rede, essas são as características. TCP, porta 44380, pacotes do TCP SYNAC. Esse tipo de ataque pegou de surpresa os fornecedores de Alagoas. Então, qual que era o cenário dos provedores de Alagoas? Tinham alguns provedores que se precaveram, que tinham proteção, alguns que não tinham. Os que não tinham foram pegos de calça curta, já foram logo de cara e ficaram fora do ar. Mas aqueles que corretamente fizeram investimento para estar protegido antes, como uma novidade para o mercado, os fornecedores que atendiam lá na região tiveram dificuldade de atender bem esse tipo de ataque. Então, isso se reflete no noticiário. Imagina, essa notícia, quando a gente estava conversando aqui em off, foi uma associação de provedores do Estado emitir esse comunicado. Olha o peso disso, de o conjunto de empresários e empresas do ramo comunicar, querido Estado, de onde a gente tira a nossa riqueza, a gente pode ficar fora do ar. De levantar a mão assim, olha, estamos correndo o risco de um apagão. Então, isso é muito sério, né? Isso até quebra a confiança, de um certo modo, entre o consumidor e os seus fornecedores. E tudo isso tem como base o DDoS. Então, não é algo exclusivo do Alagoas. Todos os estados, cada vez algum mapa no Brasil acende, algum estado no Brasil acende no mapa como era de DDoS. A peculiaridade do Alagoas é
o mercado de lá foi pego de surpresa. Não estavam preparados antes para essa ameaça e ficaram todos fora do ar de forma massiva. Cara, e eles não conseguem, assim, segurar esse ataque? Porque, pelo que eu entendi, é um novo ataque, né? É um novo protocolo aí de ataque. Alguns já estavam preparados, mas não consegue, assim, por exemplo, cara, me socorre aqui alguma empresa e fecha a torneirinha desse ataque aqui agora. Ou é algo que está vindo, assim, muito forte, que até, sei lá, para Sage poderia ser difícil, ou não. Por exemplo, se esses provedores procurassem a Sage, tranquilamente vocês conseguiriam ir lá. Tranquilamente assim, né? Que eu sei que não é fácil o trabalho, né? Mas vocês conseguiriam ir lá e bloquear esses ataques e tal. Até para a Sage, quando a gente identificou esse novo tipo de ataque, é parecido com o antivírus, tem o trabalho dele, né? Quando ele percebe um vírus novo, ele tem que fazer uma vacina. Quando a gente identificou esse ataque acontecer pela primeira vez, ele foi para um comitê nosso, a gente tem um comitê bissemanal, 2 reuniões do nosso comitê na semana para discutir novas vacinas. Quando entrou nessa primeira reunião, a gente viu o potencial, o estrago que aquilo tinha, a gente investiu muito em mais hardware e um algoritmo para vacina. O algoritmo da vacina, eu sou um dos coautores, fui lá um dos que escreveu o algoritmo, o processo para poder ensinar o hardware a mitigar esse ataque, identificar e descartar esses pacotes maliciosos, mas a gente fez um investimento pesado em equipamentos. E o curioso esse tipo de ataque, que é diferente do tradicional do DDoS, ele não entope o link, ele não enche a banda. Se você olha o gráfico dele, ele enche um pouquinho, mas o que ele faz? Não importa se é roteador, pode ser MikroTik, Juniper, Huawei, Datacom, Cisco, ele trava o roteador. Que loucura, cara. Então, é um ataque muito mais avançado. Um ataque muito mais avançado que a indústria, o segmento como um todo, diante de DDoS, no Brasil e no exterior, até no exterior, não estavam preparados para isso. Então, a gente fez investimento em hardware, para poder ter um hardware mais parrudo para aguentar essa capacidade maior. Fizemos algoritmos para a gente instalar nesse hardware que a Sage desenvolveu e implantou para poder frente a isso. Então, ou seja, na primeira semana, para a gente foi de fato difícil, que a gente teve que criar a vacina, né? O bandido sempre tem o primeiro passo, né? Os mocinhos é que fazem defesa depois. Então, na primeira semana, a gente desenvolveu essa vacina. Mas, além disso, então todas as empresas do mercado tiveram que desenvolver as suas vacinas, ou algumas, que dependem de soluções totalmente estrangeiras, não tem vacina. O ataque vem e derruba, não tem escapatória. Então, as empresas que têm a própria o P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, conseguiram fazer frente a isso. As empresas que só ligam na tomada o software, a solução de um fornecedor, não conseguem fazer frente a isso. Mas, além disso, tem um lado do provedor também, né? O Damito fala isso muito bem, que DDoS é como se fosse uma doença crônica, como se fosse diabetes, né? Os seus hábitos têm que mudar, não basta você tomar o remédio, seus hábitos têm que mudar. Então, tem muita coisa que o DDoS cobra à vista, com juros e correção monetária, que o provedor não fez no passado. Então, o dimensionamento dos equipamentos dele, então fazer a migração de MikroTik para Huawei, fazer a adoção do IPv6, são todas as coisas que o provedor sempre fica ouvindo aqui nesses programas, tem que fazer. No dia que você recebe esse ataque, tudo que você não fez, você tem que fazer naquele dia. Porque por mais que você coloque a proteção, se você não fez dever de casa, não adianta. Por mais que você tome o remédio lá para diabetes, se você continua comendo açúcar, não adianta, uma coisa anula a outra. Então, a combinação dessas duas coisas é desafiador para quem tem solução anti-DOS, passamos por esse desafio, superamos, atendemos os provedores no Brasil inteiro com sucesso, mas ainda assim o provedor que não fez o dever de casa dele, ele ainda assim não tem a melhor solução do mundo que ele vai adquirir, que não vai conseguir atender ele. Então, eu percebo que talvez tenha demorado assim no mapa do Brasil para Alagoas virar um alvo de uma onda de DDoS. Se o pessoal de Alagoas que está me ouvindo, vocês conversarem com provedores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, vocês vão ver que o que vocês estão sofrendo hoje, eles sofreram há 5, 6, 8 anos atrás, né? Então, vocês vão ver de como... Não é a exclusividade de vocês, mas a diferença foi isso. Eu senti que o mercado foi muito pego de surpresa em Alagoas. Então, para quem é da região, corre a solução, a ajuda especializada. Essa coisa, vão procurar a polícia, vão procurar a Assembleia Legislativa. Tudo isso faz parte, mas só existe uma única solução com o DDoS, o anti-DDoS. Né? A única solução contra o ransomware é você ter um antivírus, de você ter o EDR, de ter a solução de cibersegurança. Então, eu vejo que o pessoal foca muito nas coisas alternativas e não o remédio principal, que é o anti-DDoS. E aí a gente teve também mais algumas notícias aqui que eu quero trazer no ano passado, que foram 2 órgãos aí públicos, né, cara? Que foram o STF e a Anatel. A Anatel também sofreu com isso. Também, né? Sofreram alguns ataques. No Brasil e no exterior, muitas companhias aéreas tiveram que parar os aviões. E esse ataque
que você está lendo aí a notícia que a gente tinha separado, não é um ataque DDoS, é um outro tipo de ataque. É outro tipo de ameaça, que também o provedor costuma não fazer o seu dever de casa. É o tipo de ameaça que não está ligada diretamente à rede. Deixa eu te interromper aqui rapidinho, cara. Como é que a Anatel sofre um ataque? A Anatel Pois que é. regula a nossa internet, que manda o provedor, que fala para o provedor de internet o que ele tem e o que ele não, o que ele pode e o que ele não pode usar. Bom, tem 3 categorias que bastou você nascer que você vai ser alvo de ataque. Governo, banco e game. São 3 coisas que vão sempre receber ataque. Mas essa notícia que a gente separou para discutir, aprendizado de 2024 para não se repetir em 2025, no caso do STF e da Anatel, eles não foram exatamente alvos de ataque. Olha que notícia curiosa e me acompanha aqui no raciocínio. Eles foram alvos de uma falha de um fornecedor de solução de segurança que teve uma falha mundial chamado CrowdStrike. É um fornecedor de uma solução de segurança como se fosse um antivírus premium. Ele é melhor do que um antivírus. Essa solução chamada CrowdStrike, muitas empresas no mundo ficaram fora do ar. No noticiário percorreu mais informação sobre as companhias aéreas. Esse é um software muito, muito caro. E no Brasil, somente o Bradesco, a Anatel e o STF tinham feito esse investimento para poder ter essa proteção. Então, no caso, não é porque eles foram alvos de um ataque cibernético, é que o fornecedor que eles escolheram, que era premium, assim, um fornecedor... O antivírus deles falhou. Falhou e causou um travamento dos sistemas. Caramba. Todas essas empresas... A Azul também, linhas aéreas aqui no Brasil, foi parcialmente afetada por esse tipo de problema. Mas o fato, qual que é o destaque? Não é nem o porquê essas empresas, essas organizações tiveram problema. É porque a maioria do Brasil não teve. Porque o que é esse software chamado CrowdStrike? Essa categoria de software chama-se EDR, Endpoint Detection and Response. Então, quando você vai ter o seu parque de dispositivos na sua empresa, os notebooks, os desktops dos funcionários, tem que ter um antivírus, obrigatório, todo mundo sabe disso. Mas o antivírus não basta. Existe um software superior, que é esse software que acabou falhando, que chama-se o EDR. Qual que é a mecânica do antivírus? Como eu falei no caso da vacina do DDoS. Primeiro, alguém cria um vírus, quando ele é identificado pela empresa, ela cria uma vacina para poder anular esse vírus. Mas até esse vírus ser identificado, ele se espalhou, ele causou um dano na rede. O EDR, ele é mais inteligente, ele não trabalha só em vírus e vacina, ele não fica procurando padrões, arquivos que ele conhece previamente. Ele fica monitorando o tempo todo a máquina, o CPU, a RAM, o tráfego de rede, quais arquivos foram alterados no disco. E se ele percebe um comportamento anormal, a inteligência artificial dele bloqueia. Eu fiz um teste com um produto que a gente utiliza lá na Sage, chamado Acronis, que eu fui fazer algo bobo. Eu coloquei um pendrive e ia instalar o Linux nesse pendrive. Então, eu estava com uma máquina Windows de teste, coloquei um pendrive e instalar o Linux no pendrive. Esse comportamento de pegar um pendrive e instalar Linux nele, quando você reinicia a máquina, não inicia no Windows, inicia no Linux. E o Linux é uma ferramenta de hacker fantástica, você pode ler tudo que está no HD. Então, como tem algumas pessoas que fazem esse tipo de ataque, vão no supermercado, pega o computador que é um caixa, espeta o pendrive e reinicia a máquina para poder se apoderar dos dados que tem naquela rede. Então, como esse comportamento, o Linux não é um vírus, mas aquela coisa, espetou um pendrive, instalou um Linux, o próximo passo é você reiniciar a máquina, porque alguém pode... esse comportamento é suspeito. Essa solução que a Sage utiliza me impediu de instalar o Linux. Caramba. Eu fiquei bloqueado, meu pendrive não funcionava mais. Então, isso é um software que ele é uma proteção contra ameaças que sequer foram conhecidas. Então, se tiver algo estranho, algo que tem uma chance da sua empresa ser vítima de um ataque cibernético, de roubarem seus dados, apagarem seus dados, colocarem um malware, fazerem uma invasão, esse cara percebe, opa, seu suspeito, ele vai lá, bloqueia e avisa o administrador. Essa solução está disponível para gente. Essa solução está disponível, a Sage implanta isso nos clientes dela, chama-se EDR. E essa notícia poucas empresas no Brasil utilizam EDR, por isso vários países sofreram um apagão dessa solução, o Brasil sofreu menos, só a STF, a Anatel, as linhas aéreas, entende? Nossa, então era o contrário, era para ter sido um pouco pior no Brasil essa história, porque um fabricante famoso teve um apagão, teve um defeito, e quem era cliente dele acabou sofrendo, que a Sage utiliza não é esse fornecedor, a gente não tinha homologado ele, até porque ele é proibitivo para o provedor, o preço dele não é acessível, mas é isso que está de aprendizado para 2024 para 2025. Então, pera lá. Se a Anatel, que é uma agência importante no nosso segmento, se a STF, se é um órgão que sofre muito, tem muito atrito com a sociedade, né? Tem muita disputa do STF com a sociedade. As linhas aéreas, o Bradesco, fizeram investimento numa solução de cibersegurança. É normal meu provedor não ter uma solução desse tipo?
Então, o provedor é tranquilo. Não tem competidor, não tem cliente chateado, não tem ex-funcionário que pode ter alguma rusga. Pelo contrário, o provedor é uma vidraça gigantesca. Sim. Né? Eu costumo brincar que o provedor, se a gente fosse fazer uma festa das empresas brasileiras, coquetel. Então, cara, tem, imagina um salão com barman, com música, e tem várias mesas nesse salão com as categorias de empresa. Sabe qual a mesa que o provedor costuma sentar? O dono do provedor vai sentar? Ele vai olhar para a mesa onde está a companhia elétrica, a companhia de gás e de água, vai sentar junto. Muito provedor não se reconhece como empresa de tecnologia. Ele acha que é primo da galera dos postes, né? Ou do encanamento. Você vê como uma utilidade pública. E não é assim. Pelo contrário, é uma empresa que tem que usar muita tecnologia na forma dos pagamentos, no seu RP, na gestão da empresa e na cibersegurança também. Então, vou dar um exemplo que eu já vi aqui no Brasil que não era de vulnerabilidade. De uma empresa que cometeu um erro, emitiu todos os boletos dos clientes com um erro. Quando chegou o vencimento, nenhum código passava. Nossa. Ele ficou, naquele dia que recebeu de todo mundo o vencimento, Não recebeu. ele não recebeu e até emitiu o boleto para todo mundo. Existem alguns tipos de ataque que se infiltram no RP da empresa, troca a linha digital do boleto para o golpista. Então, imagina o seu cliente pagar o boleto e cair não na sua conta do golpista. O cliente fala, eu paguei, está aqui o extrato, ó. Você não pode me cortar. Então, existe uma vulnerabilidade. Qualquer máquina, qualquer computador com Windows, principalmente no provedor, é um ponto de ameaça desses malwares acabarem entrando. O financeiro do provedor, então, está sujeito a ser um... Muito, é exatamente esse o ponto. Se você está me assistindo... Às vezes o cara não está ali, às vezes na cabeça dele ele está pensando só na CCR dele, tem que pensar nos no roteadores de financeiro. borda, mas todas as áreas, qualquer computador dentro do provedor de internet dele pode ser uma porta de entrada para os criminosos. Todo mundo pode, toda máquina vira uma porta de entrada para poder ser uma ponto frágil de invasão. E eu recomendo para o provedor o seguinte, ter preocupação com 2 tipos de máquina. O do seu suporte não aparece o nome do assinante, CPF, endereço de instalação. Esses dados são preciosos. Se eles vazarem por aí, você vai ser punido pela LGPD. E o financeiro também, que é o principal alvo. Então, recebe muito e-mail, muito PDF, contas a pagar, que recebe muito material, né, dos fornecedores, pode ser uma porta de entrada para colocar um malware na sua empresa que vai mexer no CRP para roubar dados ou até para adulterar boletos, por exemplo. Então, qual que é o recado? O antivírus não basta. Você tem que ter uma solução de mais segurança que chama-se o EDR. Cara, tem um outro caso também que está acontecendo, a da guerra, né? Da Rússia e da Ucrânia. Tem tudo a ver com essa pauta, é verdade. Também. Verdade. Noites de terror que um provedor russo está passando. Você falou, né? E o que os ataques, né? Aos backups de um provedor de internet. Isso para mim é novo. Atacar um provedor de internet, beleza. A gente já ouve os ataques DDoS e tal. Agora, atacar os backups também, isso eu acredito que isso está num nível de esperteza, assim, de hack num nível muito alto. Não é qualquer pessoa que faz um ataque desse. Né? Uma coisa é o cara ir lá, atacar, putz, parei o serviço do cara. Agora deixa eu ir lá no cofre dele que eu vou apagar tudo que ele tem. Exato. Conta essa história pra gente. Exato. É um provedor russo que está passando apuros. Esse provedor ele é russo, ele não é da Ucrânia. Exato. Ele é russo. Os atacantes são ucranianos e o provedor que foi vítima foi russo. O que eles fizeram? Através dessas vulnerabilidades que tem em computadores, alguém conseguiu acesso a um computador da empresa que tinha acesso à rede local. Possivelmente foi de um técnico. Geralmente quem está no comercial não costuma ter acesso ao inbox, aos roteadores, ao microchip. Costuma ser, então, um computador qualificado e costuma ter esse tipo de acesso. O que esses atacantes ucranianos fizeram contra o provedor russo, que é uma empresa de um país rival deles? Entraram no sistema de backup e apagaram todos os backups da empresa. Então, se tivesse qualquer problema, não ia ter como encontrar backup. Logo em seguida, eles entraram em roteador por roteador de borda, apagaram as configurações, resetaram a caixa. O LT resetou a caixa. Eles foram entrando em todos os equipamentos essenciais para o funcionamento do provedor e foram resetando as configurações. Quando deu o alarme, primeiro que até os hábitos eles mataram. Até o monitoramento eles mataram também, né? Depois que eles foram descobrir o que estava acontecendo... Será que eles usam lá os hábitos grafana? Possivelmente. Que é líder de mercado. Pelo menos o Brasil é líder de mercado. Quando eles começaram a ver que não funcionava a internet, os clientes começaram a ligar. Putz, resetou, perdeu as configurações. Simples. Ufa, ainda bem que a gente tem backup. Quando ele foi procurar o backup, não tinha um backup. Então, foi um ataque de desinstalar o provedor.
Então, todo o hardware estava lá, todas as caixinhas com LEDs piscando, mas sem informação dentro. Porque eles primeiro apagaram o backup e depois apagaram as configurações da caixa. Como isso foi possível? Através da falta de soluções de cibersegurança para proteger as máquinas, os computadores que interagem com esses equipamentos. Caramba, então, cara, isso aí foi um nível de hacker assim absurdo, né? Porque o cara... Por quê? A gente tem várias escalas do equipamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só um exemplo aqui. Ele teria que começar, um exemplo, apagando do sexto, 5, 4, 3, 2, 1. Devagarinho. Porque se ele apagasse do primeiro, ele já não ia ter acesso às outras caixas. Então foi um caso muito pensado e tal. E os provedores aqui também estão sujeitos a isso. Estão muito sujeitos porque não costuma se enxergar como empresa de segurança, não compra antivírus, não compra DR, não instalam um NGFW, Next Generation Firewall, para proteger a sua rede. Lá para os clientes da Sage, que o contrato nossa consultoria chamada Sage Experts, a gente queria algo chamado rede de gerência. Já percebeu que no shopping, talvez até na praça de alimentação do McDonald's, como é que o funcionário entrou lá? Porque você vê o balcão, não tem uma portinha para entrar. Lá no fundo de cada loja tem uma porta de serviço, tem uns corredores do shopping, uma área de serviço. A sua rede também tem que ser assim. Não é qualquer um que está na internet, coloca o IP do seu roteador, login sem entra, né? Os modems dos seus clientes CPS não podem ser acessíveis, ONTs, não pode ser acessível remotamente. Seu roteador de borda, seu CGNAT, nada tem que ser acessível de fora da sua rede. Tem que ter um caminho específico, uma rede de gerência que somente quem é da sua equipe, protegido por criptografia, pode acessar esses equipamentos. A falta dessa configuração facilita que o invasor acesse remotamente. Ainda assim, mesmo que você faça uma rede de gerência, coloque um firewall, o pessoal costuma colocar o firewall protegendo que o mundo de fora não acesse o mundo de dentro. Mas os computadores na sua empresa estão na rede de dentro. Teve um especialista de cibersegurança brasileiro que ele pegou um caso numa telecom brasileira que um malware na televisão do NOC foi utilizado para poder invadir roteador. O que o pessoal fez? Baixou algum programinha de IPTV pirata na televisão. Esse programinha de IPTV pirata monitorou a rede local e estava permitindo que os hackers, na comunicação do IPTV, acessassem a rede local do NOC e conseguisse entrar nos equipamentos. Então, até uma Smart TV pode ser um cara que faça esse meio de campo. Então, a gente pensa... tem gente que pensa assim... Na TV do pessoal que é para entender de segurança no provedor, do NOC, exatamente, do NOC. Então, essa camada de proteção, não. Eu fiz um cinturão que impede que o tráfego de fora entre na minha rede. Isso não basta mais. Que os dispositivos que estão na sua rede são ameaça para ela mesma. O pessoal que coloca APK no próprio celular, o notebook dos seus funcionários, algum anexo que foi aberto pelo pessoal do Contas a Pagar. Então, empresas, organizações, a gente falou sobre STF, Anatel, a própria Microsoft também foi alvo desse problema no ano passado. Esse provedor russo também foi um problema de 2024, ele ter sido invadido, resetado. Como que você, em 2025, aprende com um erro desses gigantes? Investir em cibersegurança. Quais são as ferramentas que protegem os seus computadores, a sua rede local, contra esse tipo de ameaça, esse é o aprendizado. Cara, a Venezuela também está sendo alvo de ataques de DDoS. Tem uma matéria que fala que estão sofrendo 30 milhões de ataques por minuto. Exatamente. Esse é um grande alerta para quem atende os provedores que atendem o poder público, né? Nas licitações já tem aparecido que todo mundo exige anti-DDoS. Então, as prefeituras cada vez mais estão renovando os contratos exigindo a proteção contra anti-DDoS, porque ficou muito claro, nessa comoção pública, a internet virou central na política, qualquer turbulência política, é o caso da Venezuela, teve uma eleição de um presidente, existe um questionamento se é uma democracia ou não, se ele realmente ganhou ou não, isso acaba atraindo muitos ataques de DDoS. Então, qualquer comoção pública. Então, no Brasil, a epidemia de dengue pode gerar DDoS nos links que são utilizados pelo Ministério da Saúde. Alguma disputa política local no seu município pode gerar DDoS contra o site da prefeitura. Então, a gente lembra que eu falei no início aqui, banco, games e poder público. Então, quem atende poder público tem que ter uma anti-DDoS, mesmo que a licitação não exija. Por quê? Você vai ter que... Vão seus anéis e ficam seus dedos. Imagina, o seu cliente é atacado, todos os seus clientes ficam fora simultaneamente, você vai ter que escolher se eu deixo o link fora da prefeitura fora ou perco o provedor inteiro. Então, o aprendizado 2024 quem atende órgão público tem que ter proteção. Venezuela tem um dos principais alvos de DDoS do mundo. Se a gente for tirar o Brasil, né, que o Brasil desequilibra um pouco esses pratos. A gente coloca o Brasil no ranking, não. Mas no mundo inteiro, a Venezuela tem sido um grande alvo de DDoS. Então, é um aprendizado para quem... 2025, tem poder público nos seus links dedicados, na sua carteira de clientes, você tem que ter um anti-DDoS, mesmo que o seu cliente não exija. Isso, assim, pelo menos que as notícias que a gente vê, eu mesmo nunca tive lá, né?
mas o pessoal muito comenta que a internet na Venezuela, mesmo assim, ela é muito atrasada, as tecnologias são muito antigas, não é todo mundo que tem acesso fácil à internet de ultra velocidade ou até de baixa velocidade. E mesmo assim... os ataques ainda gera ataques, mas é o ataque, como eu falei, estilo americano, né? Que são agentes de fora daquele país contra aquele país. No Brasil, não. É empresário contra empresário, empresa contra empresa. Então, tem uma dinâmica um pouco diferente. Que loucura, cara. Cara, e o impacto no Brasil, né? Eu queria até ir um pouco mais a fundo, já que a gente falou um pouco de governo aqui também. Você acha que os provedores de internet aqui no Brasil tá preparado, né, para esses ataques assim que afetam milhares? E eu vou falar da atual situação política do Brasil sem falar de política. Entendeu? Porque aqui é um canal de tecnologia, a gente não se envolve com política, mas estamos ligados diretamente a isso, né, cara? Sim. Então, a gente tem um novo presidente acabando de assumir lá nos Estados Unidos, que ele não é tão afetuoso assim com o nosso presidente aqui no Brasil. O nosso presidente aqui no Brasil dizem que tem alguns laços mais voltados para o nosso pro lado da Venezuela, né? E beleza. E lá está sendo alvo de ataque. E o Brasil é alvo de ataque entre os próprios... Entre os próprios brasileiros. Entre os próprios brasileiros, né? Mas a gente vê muita coisa acontecendo politicamente em volta disso. A gente vê lá o Trump querendo anexar algumas áreas nos Estados Unidos. A gente vê o próprio presidente que diz que tem a situação, diz que pode ser uma eleição fraudada ou não, também se movimentando para anexar algumas áreas ali em relação a petróleo para dentro... A Guiana, né? Para dentro da Venezuela. A gente vê o Brasil também se movimentando, mandando tropas brasileiras, né? O exército brasileiro ali para a fronteira. Cara, e tudo isso, a gente está vendo tudo isso acontecer fisicamente, as coisas acontecerem fisicamente, mas assim como aconteceu com esse provedor de internet lá da Rússia, essa guerra também pode vir para o virtual. Facilmente. E já temos algumas demonstrações, umas amostras grátis do que isso aconteceu. O posicionamento do Brasil pró-Palestina, do nosso governo federal, já rendeu um grupo de hackers cyberativistas que determinaram assim, olha, como o Brasil apoiou tá pró-Palestina e contra Israel nesse contexto, de que empresas brasileiras serão alvo de DDoS. Então, tivemos onda de DDoS de várias empresas brasileiras que tinha esse contexto geopolítico. Não era nem a competição entre empresas brasileiras, e sim o posicionamento do nosso governo federal diante de um assunto geopolítico internacional. Você fez um panorama muito bom. Então, a nossa proximidade com a Venezuela, uma nova liderança nos Estados Unidos que é nitidamente contra o posicionamento da Venezuela e a aproximação do Brasil com a Venezuela. Isso vai gerando um caldeirão do noticiário internacional que eu vou dividir em duas frentes. A primeira é parecida essa com o cyberativismo, né? Então, de outros grupos que gostam de se manifestar, de se posicionar, da mesma forma que a gente vê ambientalistas, né, que fazem pichações de obras, o pessoal que se amarra na rodovia para impedir que um caminhão passe. Esse mesmo tipo de ativismo de chamar a atenção para alguma causa é feito através de DDoS, que é o cyberativismo por DDoS. Já aconteceu, por exemplo, um case, olha que como os pontos não parecem não se conectar. A Nissan, que é um fabricante japonês de carros, sofreu um severo DDoS no Japão, porque o governo japonês havia voltado a permitir a caça de baleias e um grupo hacker ambientalista, para punir o mercado japonês, atacou uma montadora japonesa. Qual a relação de Nissan com baleia? Nenhuma. A Nissan não caça baleia, né? Mas o cyberativismo tem isso, para poder mostrar como um símbolo, como uma espécie de pichação, para chamar atenção, para gerar notícia. Ele gera esse tipo de ataque. O Brasil já ficou na berlinda por causa disso, envolvendo o conflito de Israel e Palestina. Então, se essa disputa dessa nova liderança geopolítica global, o Trump, começar a acender essa pauta de cobrar o Brasil um posicionamento mais firme contra alguns países, alguns regimes políticos que o Brasil tem sido favorável, como a Palestina e a Venezuela, pode acender essa chama de... Não é nem uma questão do governo americano e nem os parceiros, mas de ativistas, de pessoas que querem chamar a atenção, utilizar o DDoS como ferramenta, e aí todas as empresas brasileiras ficam como alvo disso. Não só os provedores, como o nosso poder público, e aí os links que a gente atende o poder público, e também o setor privado no geral, como o exemplo da montadora. Então, existem várias montadoras no Brasil. Será que uma
uma delas pode ser atacada. Então, imagina o provedor que deve ter um link com um montador. Deve ser super orgulhoso. Eu atendo a Toyota, eu atendo a Volkswagen. Esse cara pode, nessas grandes empresas, ser um alvo indireto de DDoS. Que o cliente dele está sendo alvo de DDoS, mas por tabela a rede dele acaba caindo. Então, isso é a parte de cyberativista. Agora vem a parte de soberania. A parte de soberania, cada vez mais a internet tem sido utilizada de uma forma militar. A gente passou na Europa, no final, mais um aprendizado de 2024 para 2025. Na Europa, tiveram 2 incidentes muito curtos de rupturas de cabo submarino na Europa, que, ao que tudo indica, grande suspeita, que foi um ataque combinado pela Rússia e pela China. Eram navios que partiram de território russo com tripulação chinesa, que por onde eles passavam com a âncora baixada, ia rasgando o solo e romperam o cabo submarino. Aconteceu isso 2 vezes num curto espaço de tempo. Pode ser um grande acidente, mas pela repetição, por a origem do navio, o destino do navio, a tripulação, alguns analistas de geopolítica especulam que Rússia e China estejam testando qual é o impacto de romper o cabo submarino num possível conflito, né? Então, a internet tem sido o novo campo de batalha. O exemplo que a gente trouxe do provedor, né? Imagina, um provedor privado russo, um empreendedor russo que ele não é aquele que mandou ir para a guerra, ele não é ele que, né? O provedor, ele só fornece telecom. Só fazendo internet. Mas por ser de um país que está em conflito com outro, ele foi alvo de um ataque cibernético que apagou todas as configurações dele. Então, a internet é o novo campo de batalha das guerras. E são aprendizados de 2024 para 2025. E o DDoS disso faz parte também. Então, pode ser que provedores que sejam tranquilos em termos anticompetitivos, poxa, já sou líder do mercado, ou não tenho novos players no meu mercado, quem que atacaria? Pode ser que alguém de outro país faça um ataque cibernético com DDoS, prejudicando provedores. E eu vejo que o preparo ainda é menos do que o necessário. Eu só vejo provedores preparados com DDoS aqueles que já sofreram, já perderam clientes, que já o nível da água subiu até o nariz, aí o cara, de fato, para poder investir. Mas aquele que ainda não passou por isso, parece que está esperando a doença chegar antes de se prevenir, e cada vez mais os passos estão chegando, né? O noticiário que a gente está percorrendo aqui está mostrando que está chegando perto, está chegando perto. Então, prevenir é sempre muito mais poderoso, mais barato do que remediar. Você acha que a responsabilidade disso é de quem, cara? Ou de quem deveria ser a responsabilidade da proteção? Num caso desse, né? Igual você falou, o provedor atende a Toyota, a Toyota não sei o que, sofreu um ataque, o provedor foi impactado. O provedor contrata link provavelmente de uma operadora maior que ele. Talvez essa operadora maior que ele contrate o link de uma outra operadora, talvez maior ainda que ele, né? Então, de repente, essa proteção não tinha que estar lá no início da coisa, na raiz, né? Para não ser atingido e o provedor, no caso, não ser impactado, ou não? Essa lição de casa, de fato, ela tem que vir mesmo da base. Ou é por isso, cara, por saber que a grande lá, que a empresa que eu estou comprando, eu não sei se eles têm ou não, por isso eu já vou me precaver aqui. Excelente reflexão. Se a gente for parar para pensar, se existe uma comunicação que vem lá de cima, vem lá das principais operadoras, por que não bloquear lá e sim esperar chegar até lá embaixo? Para uma grande operadora, o desafio dela é muito grande, né? Os volumes de tráfego que ela lida é muito grande, a quantidade de clientes e territórios que ela lida são muito grandes. Enquanto o provedor, o Nokia, é uma salinha com uma TV, essa empresa do Nokia é um prédio inteiro, com dezenas ou centenas de funcionários. Então, o local mais difícil para fazer a proteção contra ataque cibernético é no grande. Porque o Damir tem boa essa metáfora. O Damir ele fala que a mitigação do DDoS, a proteção com o DDoS, parece como se fosse uma blitz policial, né? Quando a polícia faz uma blitz, ela não para todos os carros. Para um, passa 3. Para um, passa 3. Né? O olhar, como lupa, cai sobre uma amostra do tráfego, não sobre o tráfego inteiro. Como a operadora grande ela tem muito tráfego, se ela for analisar 1% desse tráfego, 1% é muita coisa. Né? Ela tem uma fatia muito grande. Ou então, uma outra forma da gente entender. Quando você vai parar num shopping, num evento que tem um estacionamento grande de carros, se você deixa seus pertences dentro do carro, como é que o shopping vai conseguir garantir que ninguém vai estourar o vidro e levar? Né? Então, tudo bem, você pode pensar na responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, etc. Mas, para quem está olhando para o macro, para quem é um segurança de um estacionamento inteiro, é muito difícil olhar carro por carro. Então, por isso que a segurança tem que estar no provedor. Né? O provedor, justamente na casa dele, na rede dele, com os equipamentos dele, ele consegue ter um controle muito maior dessa segurança do que uma grande operadora. Então, a contratação e a proteção tem que estar
vinculado à ponta. Ele tem que ser uma iniciativa do provedor que está lá na ponta, logo antes do usuário final, para cuidar dessa mitigação, que as empresas maiores vão ter uma dificuldade de atender nesse nível de detalhe, entendeu? Entendo. Cara, então fala um pouquinho pra gente sobre o DN6 e bloqueios, né? Produto novíssimo. Adoro o DN6. Qual é o papel do DN6 na segurança e estabilidade da internet no Brasil? Porque vocês, assim, é nível Brasil, né? Hoje, mais de 20%. Cara, 20% a gente falava isso há 2 anos atrás, né? A gente não parou para contar de novo. É porque é dureza levantar esse número. Depois que a gente ficou orgulhoso com 20%. Qual é esse número? 20% da internet brasileira é de responsabilidade da sede. A gente, direto ou indiretamente, acaba dando proteção a 20% da internet brasileira. Só que para poder fazer essa conta já ficou grande. Já ficou muito grande, então, a gente não atualizou. A gente ficou satisfeito com 20%, mas é mais do que 20%. É bastante coisa, né? Porque a gente cresceu muito. Na nossa equipe, mais do que dobrou dos últimos 2 anos. Então, isso é um sinal também de que o nosso tráfego subiu bastante. Então, sobre o DN6, é mais um desses aprendizados de 2024 para 2025. O que marcou muito 2024 foi os atritos entre as autoridades e a internet. O provedor brasileiro, especificamente, se viu arrastado por um assunto que não era hábito dele, que é o Supremo Tribunal Federal manda bloquear uma rede social. Isso cai no colo de quem? Do provedor. Houve alguma fraude importante, algum site divulgando fake news. Quem ficou responsável por fazer isso? A polícia? Não, o provedor. Houve uma onda de bets, de sites de apostas, que as pessoas ficam viciadas em bets, quem tem que proteger quem está viciado? O provedor. Então, o provedor está com uma responsabilidade muito maior do que ele tinha antes. Né? Tem caído sempre no colo do provedor, sempre culpa do provedor. Teve um caso que eu fiquei bastante irritado, para usar uma palavra educada. Teve um portal de notícias do Amazonas que ele sofreu 11 processos de difamação, 11 notícias que pessoas se sentiram vitimadas e entraram com processo pedindo a remoção dos artigos. Quando chegou no 11º, o juiz falou assim, poxa, esse cara está reincidente nesse crime, né? Vou determinar o bloqueio. Quando ele determinou o bloqueio, era um site de notícias brasileiro, com sede, com endereço com redação, com funcionários, é um veículo de comunicação, com endereço.com.br, com CNPJ, com sócio, tudo que o X, quando foi bloqueado, não tinha, esse portal tinha endereço fixo, sócios, patrimônio, poderia mandar um oficial de justiça lá e bloquear. Falar assim, amigo, se você não tirou o site do ar agora, eu vou mandar o provedor bloquear. Não fizeram isso. Mandaram direto para os provedores. Ou seja, 20 mil provedores tiveram que fazer o trabalho de bloquear o site. Enquanto o dono, com endereço fixo, com funcionários, com escritório... E para você ver como isso está virando padrão dessa responsabilidade de cair para o provedor, quando o juiz colocou na ordem, ele falou o seguinte, o oficial de justiça irá na sede da empresa, colocou o endereço da empresa lá em Manaus, e vai determinar a retirada do site, e se não retirar, multa de R$10.000 diária. Então ia lá batê-lo, ou de casa, o oficial de justiça, mostrando o papel do juiz, tira da agora, não vai tirar, eu vou multar vocês. Pronto, resolvido. Né? Mesmo que ainda não resolvesse aí, o domínio era .br, o registro BR pode suspender um domínio. Né? Então, tinha várias camadas, multa, lacrar a empresa, fazer uma série de coisas. Não. O juiz, por mais que ele tenha determinado isso, ele resolveu comunicar a Anatel desse ofício e a Anatel, por força do hábito, disparou o comando para todos os provedores fazendo bloqueio. Então, cada provedor que está lá com seu cliente reclamando de jogo, de PTV pirata, instalação, fibra rompida, teve que parar o que está fazendo, acionar a equipe técnica para bloquear um site de notícias que poderia ser bloqueado só por uma empresa, não 20 mil empresas. Então, isso virou hábito. Juízes, promotores, delegados, autoridades em geral estão com esse hábito de que é o papel do provedor ser o fiscal da internet, ser o guardião do que pode passar pela internet ou não. Isso tem sido muito penoso. Se para o provedor pequeno tem sido trabalhoso, para os grandes eu tenho visto que eles têm montado equipes de bloqueio. Olha que loucura, cara. Um provedor, nas médias e grandes operadoras, funcionários, o que você faz? Você faz a internet funcionar? Não, eu não faço não funcionar. Eu faço bloquear. Bloqueando, eu passo de bloqueio na internet. Tem departamento de bloqueio. Que loucura. Então a gente viu que estava muito difícil e é sempre perigoso, porque se você não cumpre, tem 2 consequências possíveis. No caso do X, quem não bloqueou o X ano passado correu o risco de multa de R$100.000 por dia. E olha como está desproporcional isso, porque se você é pego dirigindo bêbado, você paga R$3.000 de multa. Agora, se você não bloqueia o X, é R$100.000 de multa. Olha como é que ameaça a vida e a internet estão em proporções diferentes. Então, as multas são pesadas ou, em alguns casos, se você não cumpre em ordem de juiz e não prevê multa, a pena é detenção.
Então, já temos notícias na Seide de provedores que, por exemplo, recebeu ofício para identificar um usuário, não respondendo no prazo do delegado, queria. Eu vi que você postou, acho que hoje. Eu devo ter postado Você, hoje. Você postou, acho que foi hoje, uma Talvez notícia hoje. relacionada assim, de um provedor que recebeu busca e apreensão porque não bloqueou. Esse é um, estou lembrando de outro. Ah, Olha só, o delegado mandou ofício, quer que me identifique o usuário com esse dado IP. E deu prazo de X horas. O provedor não conseguiu responder a tempo. O delegado foi com uma viatura no provedor, algemou o recepcionista, colocou no camburão e levou embora. Porque se você não cumpre a ordem, detenção é uma das penas. Ele prendeu uma funcionária. E aí ligaram para a consultoria assim, pelo amor de Deus, resolve isso agora, porque a moça vai dormir na delegacia, né? Então, e até um pouco de maldade, a última pessoa responsável por isso, se prendesse um técnico, um cara do NOC, o diretor, o dono, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O cara que acessa o roteador ser preso é uma coisa, da recepcionista é até uma pessoa que está em fragilidade, que toma xingamento de cliente. O dia inteiro, coitada. Ela nem volta no outro dia, tadinha. Então, para você ver como é que o provedor está com o alvo desenhado nas costas. As autoridades estão atrás do provedor, caçando o provedor como se fosse um inimigo da sociedade. Diante desse todo o contexto que a Seide fez, como isso é muito trabalho para o provedor, nós criamos um produto chamado DN Seide, que é para poder o provedor voltar a ter a paz de espírito dele, que é cuidar do negócio dele. Então, a Seide cuida desses assuntos técnico-jurídicos. Recebeu um ofício de bloqueio de conteúdo, você encaminha mensagem para a Seide, não precisa fazer mais nada. Recebeu bloqueio de bet, bloqueio de pirataria, você encaminha mensagem para a Seide, é o papel do time técnico da Seide, entrar nos seus equipamentos e fazer o bloqueio. Receber ordem de desbloqueio, que também tem prazo para cumprir, você só encaminha mensagem para a Seide, o time técnico da Seide cuida. Para que você volte a ter essa paz de espírito. A gente dá a garantia para você que a gente cumpriu com aquela ordem, porque tem multa, tem detenção. Ficou sério para o dono do provedor dar conta dessas questões. As autoridades, e são muitos, o volume é muito grande o tempo todo. Muita requisição que chega... Exato. Diariamente chegam requisições de bloqueio de site? Semanalmente, sim. Semanalmente, sim. Toda semana acaba chegando alguma coisa. E por que ele chama-se DN Seide? Porque uma das técnicas de bloqueio é o DNS. Então, a gente implanta um DNS recursivo na sua infraestrutura para você parar de utilizar o 8.8.8, até porque tornou-se, na prática, ilegal. Porque se o 8.8.8 não faz o bloqueio, você, provedor, usa, você está não acatando a ordem de bloqueio, né? Então, no bloqueio do X, dos 100 mil reais diários, quem utiliza o 8.8.8 não estava bloqueando. Portanto, poderia tomar lá do Xandão uma multa de 100 mil reais diários. Né? Então, não tem mais como utilizar 8.8.8 e similares. Você tem que ter o DNS recursivo na sua rede e fazer o bloqueio para não correr risco de ser multado ou ser preso. Então, esse DNS recursivo da Seide faz os bloqueios dos endereços e a gente faz o bloqueio no roteador de borda dos endereços IPs, que vem aquelas listas de bloqueio de IPTV pirata. A Seide faz isso para você. Então, chegou o pedido, você encaminha para a Seide cuida disso para você. Não só tem essa vantagem dessa paz de espírito operacional, como também altera o DNS recursivo local na sua infraestrutura. Todos os ganhos de performance do DNS você ganha. O site vai carregar mais rápido na tela, carregamento de aplicativos, isso são vantagens técnicas de performance. Então, tem mais performance na navegação do seu cliente e mais segurança jurídica para você, operadora, de adimplir com todas as regras das autoridades brasileiras. E é regra, né? É muita regra. É regra, é multa, é lei que muda, que nasce, que você estrala o dedo. Você dorme hoje, amanhã você acorda, você abre o site da Anatel, já tem uma nova mudança, uma nova alteração que eles decidiram lá e a partir de amanhã você vai ter que cumprir, ponto e acabou. E com prazos curtíssimos. Daqui para frente... Curtíssimos, né? Daqui para frente é só para trás. Assim, a internet, como eu falei, o provedor brasileiro está com um alvo pintado nas costas pelas autoridades. As autoridades estão atrás do provedor como se fosse responsabilidade nossa controlar o conteúdo da internet. E não é esse o nosso papel. A gente pode ser solidário, mas não é o protagonismo nosso. Então, esse atrito vai gerar muito desgaste dos provedores. Por exemplo, na Venezuela, foi uma notícia da semana passada, mais um aprendizado de 2024 para 2025, a Venezuela tinha anunciado que bloquearia o TikTok no ano passado. Essa ameaça, esse anúncio, ele já até colocaram uma multa de $1 trilhão para o TikTok. Colocaram um valor absurdo que eles não iam pagar para não pagar e ter bloqueio. Né? Quando chegou a etapa do bloqueio, houve um movimento na Venezuela, como aconteceu no Brasil também, do pessoal começar a dar dicas de como usar VPN, como trocar o DNS, como burlar o bloqueio. Qual foi a reação da Conatel, que é equivalente à Anatel nossa brasileira, Conatel lá na Venezuela? Ela determinou por ofício o bloqueio de mais de 40 serviços DNS diferentes, então 8.8.8, 1.1.1 são bloqueados na Venezuela. Quem utilizava, quem não tinha um DNS recursivo local vai sofrer um apagão por conta disso. E os sites de VPN foram bloqueados também.
Então, o que está acontecendo na Venezuela, na minha análise, está prestes a acontecer no Brasil. Possivelmente, em algum bloqueio, alguma comoção nacional, nesses atritos de Trump, etc. Quando chegar o momento de bloquear algum conteúdo nacionalmente, a Meta também, o governo federal estava se posicionando muito contra a Meta, a próxima ordem possivelmente vai vir com esse ingrediente a mais, ou de DNS, ou de VPN, ou de ambos. E aí vai ficar difícil e trabalhoso para o provedor brasileiro cumprir com esse tipo de bloqueio, por isso a gente tem essa solução pronta, de você procura a Sage cuida desse assunto para você, para que você foque em vender e captar clientes e reter clientes no seu provedor. Fiquem de olho, estão querendo regulamentar a rede no Brasil, cara. Imagine quantos ofícios não vão chegar aí no seu provedor de internet. A partir de amanhã, as redes no Brasil são regulamentadas aí, né, cara? São monitoradas. Só vai funcionar o que os caras querem. Você imagina só. Olha, eu já vejo... um blog, igual aconteceu lá, igual você falou, né? De Manaus, né? Um blog de Manaus. Fecha o blog? Não. Fecha lá a empresa, a sede, o CNPJ? Não. Manda pro provedor fazer o ofício. Exato. Como primeira reação. Então, são evidências de 2024 que a gente está muito atento para 2025. E você, provedor de internet, tem que se posicionar também, né? Tem que sair na frente, tem que ficar de olho na notícia, tem que ler matéria, tem que se envolver, tem que ficar de olho em tudo. Baixa o Twitter. Ai, já não, só tem merda lá. Um gancho que você falou sobre isso, lembrei agora que eu queria falar. A gente, quando eu analiso o mercado, as movimentações do nosso noticiário, teve algo que me preocupou, duas coisas que me preocuparam muito. Uma, que foi o projeto de lacre virtual da Anatel, começado em 2024, que vai se intensificar em 2025, que parece como uma boa notícia, mas a gente tem que olhar com muito cuidado, que é a Anatel ter um acesso remoto aos roteadores dos provedores e servidores DNS para poder colocar essas ordens de bloqueio automaticamente. O problema é, a Anatel sendo um órgão público, qualquer sistema, a gente já tem histórico de órgãos públicos que foram invadidos. O SUS já foi invadido, o Ministério da Saúde, o TCE já foi invadido e teve acesso ao código-fonte da urna. Então, se a gente fizesse o controle centralizado num poder público para fazer esses bloqueios, a gente tem um risco de cibersegurança muito grande para os provedores e para o Brasil. Juntando isso com a proposta da Anatel de fim da norma 4, o que é o fim da norma 4? A norma 4 é aquela que separou a SCM da CVA, que separa o que é telecom e o que não é telecom. Com o fim da norma 4, tudo seria telecom. Então, a Anatel teria uma influência sobre assuntos como DNS, BGP, Internet Exchange, X, PTT. Então, ela conseguiria, como órgão regulador, envolver tudo que é internet. Que hoje, a Anatel ela cuida de telecomunicações, que é diferente de internet. Então, de internet, a gente tem o CGI-BR, que não é um órgão público, mas que cuida do X, faz políticas de BGP, de DNS. Então, essa mistura, temo que possamos assistir uma estatização da internet brasileira. Havendo esse caminho, hoje a internet que ela é multissetorial, tem universidades que cuidam dela, setor privado que é fortíssimo no Brasil que cuida dela e o governo com a sua parte, seja só governo. E aí, a temperatura desse atrito entre os provedores e autoridades vai subir muito, a quantidade de ordens vai aumentar bastante. Então, o nosso segmento tem que estar muito bem atento e cumprir com as ordens. A gente tem que cumprir sempre com a lei, então por isso tem que estar sempre em dia. E se posicionar também, né? E se posicionar. Se aquilo participar dos eventos do X, participar dos eventos, se posicionar publicamente. Eu vi com tristeza, em 2024, como o nosso setor ficou calado diante do excesso de ordens de bloqueio, né? Quando algumas ordens de bloqueio, por exemplo, vieram com 2 horas. Poxa, o provedor tem que se manifestar. Sem autoridade, eu quero cumprir com a sua ordem, mas 2 horas é muito pouco para bloquear um conteúdo, né? Então, eu sinto que o nosso segmento de provedores tem apanhado calado nesses atritos com as autoridades e tem que se posicionar melhor. Com certeza. Cara, vamos falar sobre a infraestrutura global. Como é que esse projeto do cabo submarino da Meta, né, pode impactar na segurança? Esse projeto da Meta, eles querem fazer um cabo submarino que dê a volta quase ao mundo inteiro. Então, vai ficar como se fosse um W, assim, um zigue-zague. Sobe para o norte, desce para o sul, sobe para o norte, desce para o sul, esse cabo submarino. Esse projeto é muito ousado, porque um cabo submarino é um investimento a partir de $1 bilhão. Então, você dá a volta ao mundo. Um cabo submarino no Brasil e Estados Unidos é $1 bilhão. Você dá a volta ao mundo, mas é uma empresa que dinheiro não falta. A gente sabe disso, né? Que dinheiro não falta. Então, esse aprendizado de 2024, quando eles anunciaram o projeto para 2025, é que por que a Meta, que não é uma empresa de telecom, está querendo investir em cabo submarino?
eu percebo que o nosso segmento tem atendido mal algumas empresas que têm uma exigência muito elevada do uso da internet. Então, banda larga residencial, a gente atende super bem. Tem planos de alta velocidade, com baixo custo, tem provedor que está colocando Wi-Fi Mesh, mas a gente tem deixado desassistido alguns segmentos que são mais qualificados, são mais especializados. Então, perceba como é difícil você encontrar no mercado ainda link dedicado com redundância, de serviços de SD-WAN, serviços de Firewall. Então, existe uma demanda reprimida, uma demanda que não está atendida no mercado brasileiro, de um serviço um pouco mais premium, né? A quantidade disso em clientes é pequena, mas o faturamento é muito maior. Então, esse movimento da Meta, eu percebo que é o seguinte, o mercado de telecom foi tão insuficiente de atender ela bem com links, que ela falou, quer saber? Eu vou lançar meu próprio cabo. O que eu entendo que é um motivo de constrangimento para o nosso mercado. Porque esse é o nosso business. A gente sabe interconectar os países e as cidades através de fibra ótica. Então, tem uma bola que está quicando aí. Se a gente observar, as empresas elas contratam assim empresas locais. Quando a Amazon monta infraestrutura no Brasil, ela aluga colocation de data centers brasileiros. O Google também. Então, como é que o mercado de data center consegue construir prédios, infraestrutura padrão FIFA, a escala, por exemplo? Né? Padrão FIFA. O que a gente vê aqui em Barueri é bonito e é um padrão internacional. Né? Qualquer empresa estrangeira se adequa muito bem. Mas o mercado de telecom, de fornecer conectividade, eu vejo que a gente tem deixado a desejar. Sabe um business que eu recebo muita demanda do exterior de empresas estrangeiras que elas são especialistas em conectividade, elas são uma espécie de revendedoras no mundo inteiro. Então, imagina, a gente falou na Nissan, então imagina uma empresa japonesa que tem filiais no mundo inteiro. Em vez de em cada país ela fazer um NOCzinho, ela contrata uma empresa que gere a telecom dela mundialmente. Essas empresas me procuram de uma forma interessante. Na ITW, tive várias reuniões sobre isso. Eles queriam alguém que estivesse no Brasil, que conhecesse o mercado brasileiro, para ficar instalando em Starlink. Eu falo, mas cara, é o país da fibra. Por que você quer instalar 200 Starlink? Teve um que era para instalar 4.000 e pouco, ou seja, quase cada município ele queria colocar mais Starlink. Porque o nosso mercado que tem fibra não se comunica e não se posiciona no mercado estrangeiro. Então, tem empresas estrangeiras que têm interesse em capacidade de conectividade no Brasil. Né? Tem empresas estrangeiras que são grandes consumidores atacadistas de internet. Então, a gente ter empresas que estão fazendo bypass, estão pulando a gente na cadeia produtiva, é um sinal que a gente não tem criado produtos bons, mais refinados, de um ticket maior, que é, sim, um potencial que a gente tem, é um dinheiro que estamos deixando na mesa, como esse caso do cabo submarino aí da Meta. Isso pode estar muito relacionado a equipamentos dentro de um provedor de internet também, uma falta de equipamentos dentro de provedor. Por exemplo, a gente tem uma caixa... Chegou ontem aqui os equipamentos do nosso provedor de internet, né? E temos um Houston, cara. Um Houston maneirão lá com porta de 10 GB, tá? Um bom produto. E eu sei que com esse Houston eu posso entregar alguns serviços a mais para algumas empresas. Não é? Então, eu já posso me considerar um provedor com um diferencial por ter uma caixa que eu possa entregar mais recursos para uma empresa. Uma casa não necessita tanto, mas se eu for atender... uma montadora, que a gente estava falando bastante, ela quiser precisar de um serviço a mais de segurança ou alguma coisa, essa minha caixa ali tem essa solução. Que você eu citei o Houston aqui, existem outras caixas no mercado. Houston é um, sim. É só para mencionar a relação das caixas. De ter esse olhar. E qual que é a conversa que o provedor tem que ter para 2025? Eu costumo falar isso de cardápio. Quando você vai no restaurante, como é que você sabe os produtos que tem? Você pode o cardápio. O que você pode pedir lá? Então, vamos montar o cardápio de 2025, quais são os produtos que a gente vai oferecer para o mercado, usando a nossa infraestrutura, e pensar para além do acesso. Esse acesso que o cara paga R$100 por mês, a conta já está, o cobertor já está ficando curto. O que mais a gente pode agregar de valor nesse serviço? Se você monta o cardápio com chantilly, com os adicionais para colocar na sua oferta, você vai notar que para poder chegar nesses produtos, você tem que pegar mais, nesses produtos como serviço, mais produtos na sua infraestrutura, como o Houston, como o DWDM também. Então, esse exemplo que eu dei das grandes operadoras e das grandes empresas, elas querem DWDM, elas não aceitam transporte, metro, internet. Né? Então, eu vejo provedores, às vezes, interestaduais que não tem um DWDM. Porque é muito caro, mas se você fizer esse investimento, você vai conseguir que órgãos do governo, grandes operadoras, que as operadoras de internet móvel contratem a sua infraestrutura, né? Porque elas não vão... O teu maior bem foi ter passado a cobertura a fibra naquele trecho.
Agora, com a qualidade da fibra iluminada naquele trecho, a WM coloca num patamar muito maior, né? A Celete tem lá um portfólio de WM que ele pode atender os provedores. Então, esse raciocínio para 2025. Vamos montar um cardápio? O que a gente sonha entregar? Vamos entregar SD-WAN? O que é... você não sabe o que colocar no cardápio? Não tem uma rede de farmácia na tua cidade, no teu bairro? Pergunta lá, o que o cara de TI precisa lá? Poxa, eu tenho câmeras de monitoramento, eu queria ter um transporte para que a minha vigilância conseguisse ver as câmeras. Você pode entregar um produto para o cara. Então, são esse tipo de aprendizado de 2024 para 2025, de como existe um tipo de oferta, para além da banda larga compartilhada, que os provedores não estão atendendo. Inclusive, a Meta não está sendo bem atendida em cabo submarino. Vamos lançar uns cabos submarinos. Você viu que tem umas fibras ali na garagem, né? De 12 vias. Aqui na entrada. Vamos lançar? Vamos lançar um... Tem um vídeo aqui que eu sei. Tem um vídeo de uma manutenção no cabo submarino no Rio de Janeiro, assim, no pé do Pão de Açúcar. Que os camarões comeram. Os camarões comeram o cabo submarino. A gente pode colocar o link aqui na descrição do vídeo, que vale a pena assistir. Eu vou botar pra vocês, galera. Cara, mas vamos falar sobre quais as tendências, então, de cibersegurança, porque os provedores não podem ignorar em 2025. Cara, o ano começou agora, a onda de ataque está acontecendo, insegurança política, de tudo que está rolando no Brasil. O que o provedor de internet não pode abrir mão? Isso daqui é indispensável para você em 2025. Perfeito. Para 2025, indispensável é investimento na segurança dos seus computadores, de ter soluções de antivírus e EDR para impedir que alguém invada a sua rede através dos computadores, que prejudique o seu financeiro, que roube até movimento dinheiro nas suas contas bancárias através da invasão dos dispositivos, do seu suporte ou do seu financeiro. Também é indispensável a gente pensar em investimentos para poder fazer frente à demanda das autoridades, né? Cada vez mais autoridades estão multando, ameaçando, prendendo funcionários de provedores por não cumprir com as ordens, os ofícios. Então, buscar não só ou criar uma equipe internamente, se já for isso, o seu tamanho já permite isso, ou procurar uma ajuda especializada como a Sage, o DNSage, para poder adimplir com tudo aquilo que as autoridades têm demandado. Ainda em termos de segurança operacional, a gente está num momento muito interessante. A gente já não está mais no crescimento dos provedores, a gente está na estabilidade, né? Não tem aumentado muito o número de empresas no nosso mercado, então, se a gente já passou da fase adolescente, daquela espichada, né? De adolescente para virar adulto. Como é que um provedor vira adulto? Ele tem que fazer investimentos pensando na continuidade do negócio. E tem duas frentes de trabalho importantes. O anti-DDoS, que a gente falou muito importante, que qualquer pessoa ou um cyberativista possa derrubar sua empresa inteira, te expulsar da internet, é um risco que você não pode correr. Então, ter a proteção anti-DDoS antes do primeiro ataque é essencial. E na parte de engenharia de redes, a redundância do core da rede. Que muito provedor não se deu conta que é o seguinte, e se, tomara que nunca aconteça, tiver um incêndio no seu principal POP, se tiver um desabamento, se tiver talvez uma queda dos postes, que a empresa não coloca os postes de volta, você tem todos os seus principais roteadores, um lugar onde não tem mais poste para você chegar. Esse tipo de desastre, quanto mais o tempo passa, nunca aconteceu. Aí que fica mais sério, que aí tem mais chance de acontecer. Então, todos os equipamentos suportam sim a redundância, de você pegar um segundo POP mais central na sua rede e fazer um espelhamento, que se algo acontecer com o seu POP principal, o POP secundário assume. Então, a redundância do core da sua rede. Tudo funciona, autenticação, BNG, BGP, DNS, tudo espelhado. Esse é um trabalho também que a Sage faz na consultoria, que é o Sage Experts. Temos tido grandes casos de sucesso nessa transição. Já tiveram provedores que foram salvos de incidentes de apagões, porque montou infraestrutura na secundária, na primeira tiveram ou incêndio, ou o proprietário pediu o imóvel de volta, teve que fazer uma mudança rápida, e como estava tudo espelhado, isso foi importante. Então, antivírus ADR, anti-DDoS e o espelhamento do core da sua rede são frentes de trabalho importantes para 2025, quando a gente olha tudo que em 2024 deu errado, para que não custe caro repetir os mesmos erros. Acho que a gente pode, em 2025, sofrer com novos erros, não ficar repetindo os mesmos erros do passado. Justo. Chega de sofrer, cara. E tem como fazer para sofrer, é só procurar ajuda especializada, a Sage está aí para isso. Com certeza, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela, os meios de contato para você encontrar com a Sage estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo também que vocês assistam, cara, a série que a gente tem com a Sage nos programas do Arruma Meu Pop, todas as lives que a gente já fez sobre DDoS, Ping Tracer Route, são vários temas legais que você vai aprender mais
aí para o seu provedor de internet, coloca a sua equipe para assistir. Se você é o dono do provedor, coloca a sua equipe toda para assistir. Se você trabalha no NOC, né? Geralmente quando a gente fala aqui com você, com o Damito, é muito o pessoal do que cuida do NOC, né? Do core da rede do provedor que acompanha. Então, um abração para vocês que cuida aí do coração do provedor de internet. E eu queria que vocês comentassem, cara, até... Porque às vezes o pessoal tá assistindo, só que eles dependem muito da cabeça do dono, né? Às vezes o Ayub fala assim, a solução aqui é top. Aí o cara, não, realmente, ele pesquisou, é isso, então eu vou levar lá pro dono do provedor de internet. E aí o entrave fica na cabeça lá do dono. Ah, não vou contratar essa solução agora, tal. E às vezes o sonho da pessoa que está assistindo a gente aí, que está cuidando do core da rede, é ter as soluções da Sage ou algum serviço que eles comentam aqui. Como o santo de casa não faz milagre? Qual é uma dica que você pode dar para essa galera que nos assiste abordar, né, o dono do provedor de internet e passar a seriedade desse assunto, cara? Sim. Como o santo de casa não faz milagre, não seja você dizendo. Coloca o Ayub falando. Pega o vídeo, coloca o link lá, você clica com o botão direito no YouTube, assim, compartilhar no momento atual. Você vai falar, chefe, olha o que esse cara tá falando aí, a gente não tá com essa proteção, a gente não colocou o EDR, a gente não fez a redundância do nosso core da rede. Então, aquilo que você sempre falou, ninguém levou a sério, usa minha palavra, usa meu rosto, minha voz para chegar a mensagem, porque a gente circula o Brasil vendo provedores, a gente sabe muito bem aquilo que pesa pro provedor. Com certeza. Ayub, obrigado, cara. Valeu. Por vir aqui, ter esse tempo pra gente fazer mais um bate-papo. Fica o convite aqui para voltar mais vezes, né, galera? Inclusive, eu quero pedir para vocês comentarem aí quais que vocês gostariam que fossem os temas, os bate-papos que a gente tivesse com a Sage em 2025. Com certeza a gente vai falar muito sobre segurança, mas o que mais vocês gostariam que a gente falasse? Tem um tema que eu gostaria muito, Ayub, de conversar com você. Conte-me. Eu gostaria muito até que a gente fosse a fundo nesse assunto aí numa próxima live, que é sobre computador quântico. E o impacto disso no mundo, cara. Porque eu tive num evento nos Estados Unidos, né? E... Chique falar assim, né, cara? Eu tive um evento lá em Las Vegas. Tava lá de passagem, eu vi, opa, computador quântico, entrei. Foi a convite da Nokia lá para Las Vegas, nos Estados Unidos, lá e tal, enfim. E, cara, os caras estavam lançando uma proteção já para computador quântico, né? Era um assunto até meio absurdo, eles nem deixaram eu gravar, mas o que eles estavam falando e mostrando ali, eu tava... Que mundo é esse? Pera aí, é um computador que funciona a tantos graus Celsius e ele é responsável por resolver qualquer problema, qualquer coisa. Você coloca ali um DNA indo para o lado da biotecnologia. Da biotecnologia, né? Você coloca ali o DNA e ele vai dar a cura ali daquela doença, ou vai dar o que ele precisar dar de resultado ali. Mas parece que os computadores quânticos hoje eles só conseguem resolver um problema, né? Uhum. Se ele foi criado para segurança, vai ser só segurança. Se foi criado para atacar, vai ser só para atacar, não sei o quê. E como a gente sabe, tem muita gente também com dinheiro para fazer o mal, uhum. O que nos leva a pensar que também pessoas com poder, do lado mal da força, podem criar investir. Computadores quânticos para atacar provedor, para atacar banco, para atacar... E assim, a gente está falando de algo que é num piscar de olhos, o cara acessa o provedor e toma todas as informações dele. Uma notícia que a gente discutiu aqui hoje. Trouxemos exemplos disso aqui hoje. Pô, seria um papo legal sobre computação quântica e internet. Anota aí, pelo amor de Deus, hein, pra gente falar. Esse assunto vai explodir a nossa mente, galera. Obrigado, Ayub. Quer deixar um recado pra galera? Mais um recadinho final? Bom, se você gostou do papo que a gente teve aqui, tem muito conteúdo que a Sage produz, feita para você, provedor e data center. Nos siga nas redes sociais, Sage_Networks. Também, se você achou interessante as coisas que eu falo aqui, também me siga nas redes sociais, @AyubIO no Twitter, no X, ou @AyubioNet no Instagram e no Threads. Todo dia eu posto alguma notícia, eu faço essa cobertura do nosso segmento de telecomunicações e de internet. Mas siga o perfil da Sage, que muita dica importante tem lá. A gente gosta sempre de
divulgar o nosso trabalho, entregando conteúdo e conhecimento. Não é só propaganda, não é só spam. A gente quer sempre dividir as melhores práticas com você, provedor. A gente tem várias palestras. No nosso canal do YouTube tem palestras muito boas, como fazer troubleshooting de redes com Wireshark, como utilizar BGP FlowSpec no seu provedor. Tem muito conhecimento de graça que você pode aproveitar e, ao mesmo tempo, conhecer como é o trabalho de quem vai cuidar do seu provedor. Qual a melhor forma de você conhecer qual vai ser o time técnico que vai cuidar do seu provedor, se você conhecer as palestras que o time da Sage entrega. E os papos nossos aqui no Loucos da Telecom. Tem um, se você procurar, que eu estou tocando gaita. Tem, procure lá. Tocando gaita, ping-pong, comendo pizza, tomando vinho. Tá tudo na descrição do vídeo. A gente vai deixar na descrição do vídeo pra vocês. Galera, obrigado, Ailbe, obrigado. Valeu. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Cara, o seu like ajuda muito e vocês sabem disso. Se você estiver vendo pelo celular, pelo computador, pela televisão, faz um esforcinho, verifica a sua inscrição, reforça a sua inscrição no canal, que em 2025 a gente vai continuar trazendo muito conteúdo top e ajudando você, provedor, a chegar mais longe. Valeu!